Magma, HeavyPaint e Photoshop são 3 ferramentas de pintura completamente diferentes que você usa para o PC. E já que a gente falou por aqui sobre como montar seu computador, como escolher a sua mesa digitalizadora, display ou tablet, então agora, para te ajudar a entender mais de ferramentas e aplicativos, vamos falar sobre essas 3 diferentes opções, indo para qual que é melhor e o que você pode fazer com isso. Primeiras coisas primeiro, por que é importante conhecer diferentes aplicativos? Bom, diferentes aplicativos vão abrir caminhos diferentes para novas formas de produção, dando resultados mais vastos e com outros níveis de qualidade para o seu trabalho. Por exemplo, você pode fazer 3 desenhos sobre a mesma coisa, mas o resultado e os caminhos vão ser diferentes. E justamente para te mostrar isso, eu fui desenhar a mesma coisa, de 3 formas diferentes, em cada um desses programas. Ok, vamos começar pelo HeavyPaint. O que faz ele ser tão diferente do resto? Ele é mais leve e não precisa de conexão com a internet para funcionar. E por mais que isso seja uma coisa estranha para se comentar, porque o Photoshop também não precisa, o Magma tem o funcionamento exclusivo no navegador. Então por isso que eu comento esse ponto, porque caso você vá utilizar ele para uma das opções de estar viajando e você não ter uma conexão muito estável, você ainda vai precisar pensar nesses pontos. Mas a gente está falando do HeavyPaint aqui por enquanto. A apresentação das cores no HeavyPaint vai funcionar meio que como o Lab no Photoshop. Primeiro apresentando o hue da cor, segundo a saturação e depois o valor na terceira. As configurações do aplicativo e do pincel são otimizadas para pintura, então por mais que você possa ajustar algumas coisas, não vai dar para você colocar pré-definições tão livres quanto no Photoshop. Mas isso é um ponto positivo, porque te força a trabalhar com limitações. Então, para você que está começando, essa pode ser uma solução muito boa para produzir mais e de uma forma mais simples. O controle de textura aqui para criar ruídos na pintura são extremamente efetivos, sendo simples e não deixando o arquivo pesado, porque justamente o HeavyPaint surgiu como um aplicativo de pintura para pintores feito por um pintor. Ou seja, tanto as atualizações quanto o preço é tudo pensado para artistas e estudantes que buscam justamente desenvolver melhor o seu processo de pintura. Então, caso você esteja procurando photobashing ou se não uma edição mais avançada com nivelamentos de cor e mais uma paulada de configuração para pincel, camada e assim vai indo, o HeavyPaint não vai fazer isso, porque o objetivo dele não é ser o novo Photoshop. E por falar nele, vamos para o Photoshop agora. Photoshop é um bom e velho conhecido de todos os pintores, mas se você, como eu, já conhece muito bem, já sabe que o valor da assinatura pode ser meio salgado. Até porque o plano de assinatura da Adobe não cobre só o Photoshop. Sem contar que o aplicativo não tem só a função de pintura, mas ele serve literalmente para qualquer tipo de manipulação de imagem. Sem contar que ele é o aplicativo padrão de funcionamento da indústria. Então, dependendo do trabalho que você for participar, vai ser necessário enviar o arquivo separado em camadas, algo que o HeavyPaint não faz, mas que o Magma e o Photoshop fazem muito bem. O Photoshop vai te permitir tanto importar pincéis de outros artistas, quanto criar o seu de padrões geométricos aleatórios, o que para criar ruído ou até mesmo aplicar texturas e técnicas específicas vai ser maravilhoso. Mas nem tudo é perfeito. Tanto o aplicativo quanto configurações de ruído no Photoshop e o seu trabalho pode ficar muito pesado, porque como muito bem a gente já sabe, o Photoshop não é a ferramenta mais otimizada do mundo para pintura, acabando por devorar a memória do seu computador e por crashar algumas vezes, se você for trabalhar com muitas camadas, efeitos de cor ou pincel com muito ruído. O melhor exemplo desse problema é justamente a ferramenta Mixer Brush, que tanto pode travar o seu aplicativo quanto corromper o arquivo, porque o funcionamento dela é muito pesado. A única configuração que eu achei até hoje, mexendo no Photoshop, que deixa a ferramenta um pouco mais leve e funcional, é o Brush Smooth Nice do Sam Nilsson, que o link vai estar na descrição. Então, se você não quiser assinatura, mas ainda quer pegar um aplicativo com as edições mais avançadas e que permita você explorar o controle de um arquivo PSD, caso um cliente peça, ou até mesmo só desenhar com os amigos, então o Magma é o que você procura. Com funcionamento online, é a primeira ferramenta que permite 2 ou mais pessoas desenharem simultaneamente na mesma folha, por assim dizer. Tanto permitindo um collab maravilhoso, quanto uma reunião, ou como vocês já viram aqui e já encontraram os outros episódios, uma entrevista muito mais dinâmica e divertida. Então, qual que é o melhor? Depende de para que você precisa. Se você ainda está aprendendo, o HeavyPaint é mais barato e pode ser mais interessante pelas limitações. Já se você quer seguir os tutoriais usando photobashing, editando qualidade das imagens para um produto que edita fotos com ilustrações, o Photoshop é a melhor saída.
E caso queira desenhar com seus amigos e ainda assim ter uma ferramenta que permita você produzir pinturas com qualidade e o funcionamento próximo ao Photoshop, o Makima é uma solução muito melhor, muito mais barata e principalmente mais divertida para se usar com seus amigos. Mas lembrando que um aplicativo não vai definir a sua pintura. O que vai definir é o seu estudo e principalmente os seus fundamentos de desenho, que precisam continuar sendo estudados por mais que você não utilize nenhum desses três. Porque isso, por enquanto, nenhum aplicativo vai resolver para você. Como no meu caso, por exemplo, não resolveu nem um pouco.